Teve uma vez que eu estava numa igreja e tinha um menino de uns 8 anos de idade e começou a sair na igreja falando em línguas. E a igreja, olha, que glória, que graça. Só que levantou uma missionária lá, aquelas do coquezinho, chega para aquele menino e olha assim com toda a autoridade de Deus e fala: eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, sai dele. E aquele menino deu um pulo para trás, a igreja inteira parou, ele caiu e caiu ainda falando em língua, a igreja sem entender nada. Daqui a pouco ele deu uma gargalhada, era língua estranha, irmãos, era o diabo tentando persuadir a igreja, tentando confundir a igreja. Meus irmãos, a paz do Senhor, sejam todos muito bem-vindos. Hoje, aula de número 9, nós iremos estudar quem é o Espírito Santo. Um tema fundamental para a nossa lição. Nós estamos aqui combatendo as heresias, então nós vamos falar muito hoje contra essas heresias, principalmente voltado para o Espírito Santo. Quando nós falamos do Espírito Santo, nós falamos da terceira pessoa da Trindade, já falamos acerca da Trindade aqui nesta aula, nesses vídeos aqui neste canal. No entanto, nós vamos falar hoje acerca do Espírito Santo, que é algo muito debatido entre as igrejas, há muita polêmica, há muitas heresias, e se nós não tomarmos cuidado, até mesmo eu e você vamos cair em algum tipo de heresia. Nós vamos falar hoje contra essas heresias que têm entrado na igreja, que tem se propagado dentro da igreja e tem feito com que a igreja se esfrie na fé. Falaremos acerca dos dons espirituais, falaremos também acerca de quem é o Espírito Santo. Eu separei para vocês, já de cara aqui de início, pelo menos 5 tópicos que nós vamos falar, que eu extraí um dos pontos mais importantes da lição. Eu entendo que você tem a lição e eu entendo que você estuda a sua lição. Essa aula é um subsídio para você. Falaremos quem é o Espírito Santo na história da salvação, debates e comparações, que são as heresias. Falaremos do batismo no Espírito Santo e experiências emocionais, dons espirituais e os abusos modernos. Tudo bem até aqui? Então, essa é um pouquinho daquilo que nós iremos falar juntamente com vocês. Para você que está nesse canal pela primeira vez, seja muito bem-vindo. Eu sou o presbítero Jimmy Giovanni, da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú. É claro que eu não falo em nome da igreja, em nome da instituição, mas eu gosto de referenciar os meus pastores, pastor Zilmar Miguel, pastor presidente, também pastor Adriano de Ubermelo, que é o vice-presidente dos Gideões Missionários da Última Hora, e o nosso vice-presidente da Igreja Assembleia de Deus de Camboriú, que é o nosso pastor Valdir. Que Deus abençoe a todos vocês de uma forma especial. Vamos ser rápido aqui e sem perca de tempo. Só vou te pedir um favor, se inscreva no canal e deixe o seu comentário. No nosso texto áureo, irmãos, nós vamos ter o seguinte, lá em 2 Coríntios, capítulo 3, versículo 17, que diz: ora, esse Senhor é o Espírito, e onde está o Espírito do Senhor, aí há liberdade. Então nós vamos falar hoje acerca do Espírito Santo. Irmãos, em uma aula de 15 minutos, é impossível eu passar por todos os tópicos, mas eu vou te dar aqui um norte, um subsídio muito bom para que você possa estar preparado para você ministrar a sua aula de escola bíblica dominical. Nossa verdade prática diz o seguinte: é necessário primeiro conhecer a verdadeira identidade do Espírito Santo à luz da Bíblia, para então poder defendê-la. Se você não conhece o Espírito Santo, segundo a Bíblia Sagrada, você não conhece nada. Entenda o seguinte: o Espírito Santo não é simplesmente uma força, o Espírito Santo não é simplesmente uma emoção, o Espírito Santo não é o que até mesmo os testemunhos de Jeová dizem. A primeira heresia que eu quero trazer para vocês aqui: os testemunhos de Jeová dizem que o Espírito Santo é simplesmente uma força criada, a força de Deus. Nós não cremos nisso, nós cremos que o Espírito Santo, ele é a terceira pessoa da Trindade. O interessante é que a nossa lição vai trazer primeiramente para nós quem é o Espírito Santo, sobre os seus dons, quebrando alguns paradigmas, para depois falar das heresias. Eu já estou trazendo aqui nesse momento, falando para você acerca dessa heresia dos testemunhos de Jeová, que falam que o Espírito Santo é uma força, e nós não concordamos com isso. Nós vamos ter mais heresias lá na frente, nós vamos ter mais polêmicas lá na frente, que nós vamos falar acerca do sensacionalistas, que são aqueles que falaram que pararam. Não é sensacionalismo, é sensacionalistas, que falam que cessou, que acabou a manifestação do Espírito Santo, que foi só lá em Atos e acabou somente para os discípulos. Nós também não cremos, porque a Bíblia Sagrada vem dizendo que o próprio Jesus disse que o outro voltaria.
Olha só como é interessante, já de cara na nossa introdução, sem eu ler nada, sem apresentar nada para vocês, quando existe um debate, porque muitas heresias falam, olha, Jesus está dizendo que iria e enviaria um outro, esse outro é um outro inferior, ele está dizendo que enviaria outra pessoa, né? Mas nós não cremos nisso, nós estamos crendo que Jesus falou que enviaria outro, e esse outro, quando nós vamos trazer aqui, até a tua lição vai trazer ele de Paracleto, esse tipo de situação do grego, depois você toma atenção lá, está dizendo que esse outro é da mesma natureza, é como Deus, é Deus através do Espírito Santo. Amém? Quem é o Espírito Santo? Estou trazendo para vocês um resumo aqui no slide para vocês, de uma forma muito resumida, mas para você poder entender que ele é a terceira pessoa do Espírito Santo. Definição bíblica diz que o Espírito Santo ele é a terceira pessoa da Trindade, igual com o Pai e com o Filho, com os mesmos atributos, com as mesmas atribuições, com as mesmas características, amém? Nós temos aqui os versículos da Bíblia Sagrada que vão dar base para aquilo que nós estamos falando aqui, vai dar base àquilo que a lição está trazendo para nós, então entendamos isso, que o Espírito Santo, ele é Deus na terceira pessoa, na terceira trindade. Já falamos disso. Já discutimos, mas para que você possa lembrar, estamos falando do Pai, nós estamos falando do Filho, estamos falando do Espírito Santo. Nós não estamos falando de deuses inferiores, nós não estamos falando de forças de Deus, não, nós estamos falando de Deus com as manifestações de pessoas, através da pessoa do Pai, através da pessoa do Filho e através da pessoa do Espírito Santo. Em Atos 5, 3 a 4, nós vamos entender que ele é Deus. Está escrito lá dessa forma muito claro para que nós entendamos que tem base bíblica. Personalidade do Espírito Santo. Amados, você acha que o Espírito Santo tem personalidade ou você acha que é simplesmente uma força? Eu não sei você, eu sou pentecostal. Daqui a pouco vou falar sobre o Espírito Santo de Deus, daquela manifestação, daquela glória, daquela graça que desce, que a gente sente. Sabe aquele, ô glória, sabe aquele mantinho, sabe aquele aviãozinho aqui? Ô glórias a Deus. Maravilhas isso, meus irmãos. Isso é extremamente gostoso, muito bom. Mas não é só isso. Quando nós olhamos para a personalidade do Espírito Santo, nós não estamos falando de uma força, de uma emoção, de um sentimento. Estou sentindo Deus aqui. Irmão, você pode sentir, mas não é sentimento não. Tá? O teu sentimento engana. Os teus sentimentos, eles são frouxos, eles são fracos. Quando nós olhamos, nós estamos falando de um Deus que tem vontade, de um Deus que tem personalidade, de um Deus que tem atribuições. Dentro desses atributos, nós temos a onipresença, a onisciência e a onipotência. Seria muito errado, muita heresia se eu e você falássemos, não, ele é onisciente, ou melhor, ele é onipotente, ele está em todo lugar, mas ele não é onisciente porque é atributo do Pai. Errado, heresia. Não, mas ele não é onipotente, ele não pode todas as coisas. Errado, heresia. Porque as atribuições do Espírito Santo, nós estamos falando de onisciência, onipresença e onipotência. Todos esses versículos bíblicos aqui vão basear acerca do Espírito Santo para aquilo que nós estamos falando. Amém? Amém? Tá pegando até aqui? Então vamos lá, vamos juntamente comigo. 2, o Espírito Santo na história da salvação. Amados, nós vamos ver uma atuação muito grande do Espírito Santo no Antigo Testamento. É muita heresia, é muita falta de Bíblia, se eu e você achamos que não tinha as manifestações do Espírito Santo lá no Antigo Testamento. É muito errado. Mas lá era do tempo de Deus, né? O tempo da lei, não era o tempo da graça. Toma cuidado, vamos ler a Bíblia um pouquinho para nós podermos entender. O Antigo Testamento nos traz, atuou na criação. Façamos, né? Deus falou, façamos o homem a nossa imagem e semelhança. Nós estamos falando de quem? Pai, Filho e Espírito Santo. 3 pessoas fazendo, 3 pessoas agindo, atuando nisso. Gênesis 1, 2. Também capacitou líderes e profetas. Ou você acha lá em Juízes 6, 34, 1 Samuel 10, 10, ou você acha que esses líderes, esses profetas que foram capacitados, eles foram capacitados de que forma? De uma lei, de uma força motriz, de uma força humana?
Não, a força do Espírito Santo estava naquele momento, estava inserido. Jimmy, mas a atuação do Espírito Santo era como na graça? Também não, nós entendemos que não era dessa forma. Mas é impossível, heresia eu e você falarmos que não havia atuação. Hoje, nós vivemos no tempo da graça. Hoje nós estamos com esse Consolador do nosso lado. Ele está aqui, ele é real, ele vive. Amém? 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 Então vejamos o seguinte, quando eu olho para isso aqui, eu vejo também a capacitação desses profetas e líderes através do Espírito Santo. Joel não fala lá, e eis que derramarei do meu Espírito sobre toda a carne. Lembra desse versículo que todo mundo prega, e daqui a pouco, quando a gente começa a pregar dentro da igreja, ô glória, a gente começa a sentir aquele, aleluia, aquele manto, aquele mistério. É isso, meus irmãos. E não só isso não, nós nos convertemos, amém? Eu preciso falar, nós nos convertemos, nós mudamos de vida, nós vamos ser mais crentes, mais cristãos. É isso, é esse Espírito Santo que atua em nós. No ministério de Jesus não é diferente, porque nós vamos ver o quê? Nós vemos a concepção, quem é que vai lá? Será concebida através do Espírito Santo, Lucas capítulo 1, versículo 35, que unge Jesus. Não é que Jesus precisava ser ungido, Jesus é Deus, amém? Jesus é Deus, mas para mostrar para todos essa unção do Espírito Santo, através ali, depois do batismo, ele guia Jesus no deserto. Entendamos o seguinte, nós estamos falando de Jesus, não quero entrar nesse mérito, mas quando nós falamos de Jesus 100% Deus, 100% homem, já falamos na última aula aqui, se você não estudou, volta lá, por favor, revisa essa aula, nós estamos falando também dessa manifestação do Espírito Santo juntamente com Jesus, para que pudesse ali guiar Jesus homem, tá bom? Para que pudesse guiar o Jesus homem, porque Jesus Deus, ele estava guiado. É tão verdade que quando Jesus homem estava lá na cruz dizendo Eloi, Eloi, lama sabachthani, Senhor meu, por que me abandonastes? Pô, se você olhasse, mas não é Deus, como está dizendo Deus? Está dizendo o Pai. Agora entendamos o seguinte, eles estavam atuando de uma forma junta, conjunta. Amém? E na igreja, meus irmãos, o batismo do Espírito Santo existe. O batismo do Espírito Santo é real, é poderoso, é verdadeiro e também guia a igreja. Ou você acha que uma igreja que está debaixo da graça, uma igreja que está debaixo da unção, ela não é guiada pelo Espírito Santo? Certeza, 100% de certeza que sim. Ela é guiada pelo Espírito Santo. Vejamos o seguinte, 3, o Espírito Santo e as heresias. Amados, modalismo, o sebenialismo, que ensina que o Pai, né, o Filho e o Espírito Santo são modos de Deus, não são pessoas distintas. Está dizendo que são modos. Eu tenho um modo. Quer ver um exemplo? Aqui, nesse momento, eu estou na qualidade de um professor de escola bíblica dominical. Eu estou aqui na qualidade de um teólogo, ensinando, mostrando alguma coisa para alguém. Tudo bem. Só que, quando eu desligo essa câmera, eu tenho as minhas atribuições como pai, como esposo. Né? E depois, quando acabam as atribuições, no decorrer da semana eu tenho minha empresa. Então eu tenho a responsabilidade de relacionamento com as empresas, com os funcionários, com as pessoas. Vejamos o seguinte, meus irmãos. O que esse modalismo diz é que o Deus era o que atuava em tudo isso. Não, nós estamos falando de 3 pessoas, com 3 atributos, com 3 características diferentes. Não somente diferentes, mas de atuações diferentes, mas sendo, sim, Deus, através do Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo. O que a Bíblia refuta? A Bíblia mostra 3 pessoas simultâneas, lá em Mateus capítulo 16, versículo do 16 ao 17, 28, 19, está trazendo o quê? Está mostrando que eles não são modos de Deus de agir, né? Mas eles são 3 pessoas na divindade do Pai, do Filho e do Espírito Santo. O arianismo vem trazendo o quê? Ele vem negando o Espírito Santo. Ele diz, não, isso aqui, ó, ele afirma que é uma criatura. Olha que pecado, olha que blasfema dizer que o Espírito Santo, ele é simplesmente uma criatura de Deus. Não é, ele é Deus. E o arianismo falava isso, pregava de uma forma disso, muito contundente. E a refutação que eu também deixo para vocês é que o Espírito Santo é chamado de Deus em Atos capítulo 5, versículo 3 a 4, e possui atributos divinos. Amém até aqui? Olha quanta coisa nós temos. Então seria impossível eu debater, a não ser que nós ficássemos 2 horas. Mas como você está aqui e quer que seja rápido, você precisa desse subsídio rápido para chegar no próximo domingo, em nome de Jesus sendo usado por Deus, né? Como diz o mundo,
né, arrebentando tudo, arrebentando contra as heresias, contra as falsas doutrinas. É isso mesmo, não tem nada de errado, não tem pecado aqui não. Né? Vamos lá. Pneumatomacnianismo, ou palavra gigante, né? Ele vai trazer o quê? Um movimento que negava a divindade do Espírito Santo no século IV. Né? Vai trazer ali as negações, esse movimento que negava o Espírito Santo. Porém, a Bíblia vem... porém, a refutação está acerca do credo de Constantinopla, os que estavam ali cuidando. A igreja daquele tempo reafirmou a divindade do Espírito Santo. Esse movimento, né, esse pneumatomacnianismo, eles vinham negando a existência, negando a divindade do Espírito Santo. Agora, o credo da igreja se une para dizer, não, o Espírito Santo é Deus na terceira pessoa. Amém? 4. Batismo no Espírito Santo e as experiências emocionais. Irmãos, aqui eu teria muita coisa para falar, mas eu vou resumir. Estou até trazendo um resumo para vocês aqui. E vem para mim aqui, deixa eu explicar uma coisa para vocês. Irmãos, eu até prefiro que as pessoas dentro da igreja estejam um pouco mais emocionadas na presença de Deus do que estejam carnais no mundo. Eu até prefiro. Eu até prefiro que exista dentro da igreja pessoas emocionais que chorem por qualquer coisa ou então achem que tudo é Deus, do que as pessoas estejam no mundo. Agora, cá para nós. É muita heresia nós achamos que movimentos emocionais são atuações do Espírito Santo. Totalmente errado. Não ache que né, o pneu que furou do teu carro é tudo livramento. Nem sempre. Nem ache às vezes que lá na igreja, quando você começa a sentir um arrepio, é Deus. Nem sempre. Porque nós não podemos condicionar nada neste mundo na manifestação poderosa do Espírito Santo. Nós não podemos. Agora, claro que nós sentimos, quem é sensível sente. É claro que quem tem intimidade com Deus sabe que até mesmo um pneu de carro é livramento do Senhor. É claro que quem tem intimidade com Deus dentro da igreja sabe que a manifestação, aquela glória, aquele choro, aquele envolvimento, sim, é a presença de Deus. Agora, não confundamos. Não coloquemos o Espírito Santo numa caixinha dizendo que as emoções minhas e suas, que o meu estado emocional é manifestação do Espírito Santo, porque isso é extremamente heresia. Quando nós falamos disso, nós falamos o quê? Do batismo no Espírito Santo, que é uma experiência distinta da salvação, lá em Atos capítulo 1. Por quê? Você pode ser batizado no Espírito Santo e ser condenado. Nós não estamos falando nós estamos falando aqui de uma capacitação, nós não estamos falando de uma condição. O que tem de pessoas que já falaram em línguas, foram batizadas com o Espírito Santo, se desviaram, ou então perderam a sua salvação por algum motivo. Não condicionemos experiências emocionais com a presença do Espírito Santo. É claro que o Espírito Santo capacita, é claro que o Espírito Santo ele traz para nós experiências poderosas para que nós possamos entender. Ainda mais eu e você que somos pecadores e precisamos ver tudo, é isso que a nossa lição está trazendo. E as experiências emocionais, muitos confundem essas experiências emocionais com as experiências do Espírito Santo. Como que eu vou saber se uma experiência é carnal, emocional ou não? Através dos frutos do Espírito Santo. Não teremos tempo de falar sobre esses frutos aqui, mas os frutos do Espírito Santo é o que testificam uma igreja cheia da presença de Deus. Vamos aqui para os nossos dons espirituais e abusos modernos, e daí nós já acabamos a nossa lição. Vejamos o seguinte, amados, os dons espirituais são dados para quê? Para quê? Responda para mim. Para promover crente? Não. Para dar agenda para crente? Não. Porque tem gente que chega para mim, às vezes, pedindo oportunidade de mão. Eu não dou oportunidade para ninguém. Eu não posso, não sou o líder. Né? Mas mesmo assim, oraria se fosse. Agora, dons espirituais, irmãos, não são dados para você dizer, eu falo em línguas, eu prego, eu canto, eu revelo, eu oro. Misericórdia, meus irmãos. O Espírito Santo é dado para edificar a igreja, para mostrar que a igreja de Cristo ela não está sozinha e ela tem o outro, esse Consolador, que faria. Inclui, não tão somente, mas inclui as profecias, as curas, as línguas estranhas, as interpretações de línguas, tudo isso que são dons do Espírito Santo para a igreja, para poder
capacitar a igreja de Cristo. Não é para capacitar o pregador aqui não, o professor aqui não, para capacitar a igreja de Cristo. E os abusos modernos, irmãos, aqui eu quero encerrar dando um puxão de orelha muito grande, porque está surgindo heresias gigantes no meio da igreja, dentro da Assembleia de Deus, dentro das igrejas, dentro da Quadrangular, da Presbiteriana, da Renovada, da Batista, enfim, dentro de várias igrejas, dessas igrejas que tem espalhado aí pelo mundo, que os dons do Espírito Santo, eles são para poder promover pessoas. Errado. Não promove profeta, não promove pastor, não promove presbítero, não promove bispo, não promove ninguém. Não sou eu que curo, não sou eu que liberto, não sou eu que batizo, não sou eu que revelo. Quem faz tudo isso é a pessoa do Espírito Santo. Por isso nós precisamos entender. Por isso nós precisamos ter, se tem um dom que você precisa buscar, crente, é o dom de interpretação de espírito, saber, de testificação, né? De você olhar e falar, isso aqui não é de Deus. Só para encerrar, teve uma vez que eu estava numa igreja e tinha um menino de uns 8 anos de idade e começou a sair na igreja falando em línguas, e a igreja, olha, que glória, que graça, eu me lembro disso, eu também tinha uns 10 anos de idade mais ou menos, e todo mundo, olha que unção, que glória, esse menino 8 anos, e ele lá, falando em língua estranha. Daqui a pouco o pastor da igreja olhou, daqui a pouco o pastor ficou meio assim, só que levantou uma missionária lá, aquelas do coquezinho, né, aquelas do coquezinho, cabelo branco, bem branquinho, sabe, aquelas peles já bem surrada pela vida. Ela levanta, chega para aquele menino e olha assim com toda a autoridade de Deus e fala, eu te repreendo, Satanás, em nome de Jesus, sai dele. E aquele menino deu um pulo para trás, a igreja inteira parou, ele caiu e caiu ainda falando em língua, a igreja sem entender nada, daqui a pouco ele deu uma gargalhada, meu Deus, irmãos, eu creio, eu não sei você, mas eu estou sentindo aqui agora a graça de Deus, e não é emocional não. E quando ela ora, ali esse menininho falando em língua estranha, não era língua estranha, irmãos, era o diabo tentando persuadir a igreja, tentando confundir a igreja, e essa missionária expulsa esse demônio, e esse menino sai, e ele acorda. Depois daquele momento, ele foi realmente batizado com o Espírito Santo, saiu aquela potestade que estava tentando enganar, o menino já era crente, Jesus fez uma obra ali, e o Espírito Santo depois tratou com ele. Irmãos, não confundamos experiências humanas, experiências com isso, com promoção pessoal. O Espírito Santo de Deus, ele é real, é verdadeiro e ele vive entre nós. Se fez sentido para você, eu queria que você se inscrevesse nesse canal, que você deixasse seu like, que você nos acompanhasse aqui, porque nós cremos que a graça de Deus que esteja sobre a sua vida. Senhor Deus, eu quero orar aqui nesse instante, porque eu sinto a graça de Deus. Senhor Deus, eu quero nesse instante estender as minhas mãos sobre os seus filhos. Que a sua graça chegue sobre cada um. E que o Espírito Santo de Deus possa acompanhar a cada um. Deus, nós cremos num tempo de renovo, num tempo de verdade, num tempo de remissão na sua presença, para que a sua glória seja manifesta sobre as nossas vidas. Se você crê, diz amém. Que Deus te abençoe e até a próxima aula.